Irmãos, que nosso amado Mestre Jesus esteja no coração de todos nós, nos iluminando, nos mostrando o caminho verdadeiro. Estávamos falando sobre os médiuns, né? O papel do médium. Qual é o papel dele nas comunicações? Porque existe médium, gente, que ele acha que ele não tem necessidade nenhuma de ler, de estudar. Não recebo entidade. Ela faz. E muita gente acha, porque lá no plano espiritual, acha que todo mundo é sapiente, que todo mundo é iluminado, todo mundo sabe, então não há necessidade. A prova é que muitos deles evocam espíritos para saber muita coisa sobre sua vida, achando que ele sabe tudo, né? E que nada é limitado. Então, esse espírito está falando das dificuldades, gente. O trabalhão que o encarnado, médium, tá. Porque simplesmente ele ignora. Ele acha que o fato dele ser médium, dele ir uma vez por semana lá no centro, sentar ali, ele já está fazendo uma grande coisa. Mas é como eu falei outro dia, que a gente é médium, sim, mas às 24 horas. Em tudo. No nosso lar, no nosso serviço, com os nossos vizinhos, nossos amigos, até mesmo com aqueles que não gostam da gente. A gente tem obrigação de participar, de fazer, e não ficar no dia a dia olhando as coisas que não têm importância, ou pegando, vendo, lendo revistas que não interessam. Use o tempo, porque o tempo é valioso, gente. Então, esse médium diz, esse médium, digo, aquele espírito que estava nos comunicando com toda a boa vontade do mundo, explicando os acertos, as dificuldades que existem, que não é fácil. Então ele disse, por isso ficamos felizes ao encontrarmos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar, bons instrumentos em uma palavra, porque então nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que medianimizamos, não tem mais que impulsionar a mão que nos serve de porta-caneta ou porta-lápis, enquanto que com os métodos insuficientes somos obrigados a fazer um trabalho análogo. E é o que fazemos quando nos comunicamos por pancadas, quer dizer, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos comunicar. Então, vocês vejam bem a dificuldade, a trabalheira. Por essas razões, nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do Espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes, se bem que sejam entre essas classes que se encontram os indivíduos os mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. É que da mesma forma que deixamos hoje aos espíritos zombeteiros e poucos avançados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e de transportes. Igualmente, os homens pouco sérios entre vós preferem a visão dos fenômenos que atingem seus olhos e seus ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium,
e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, e isso com seu inteiro desconhecimento. É como se tomássemos do seu bolso as somas que pode aí ter, se dispuséssemos as diferentes moedas segundo a ordem que nos parecesse a mais útil. Mas quando o próprio médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente, a fim de nos perguntar de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Porque vos foi dito em uma precedente instrução, vosso cérebro está frequentemente em uma desordem inextricável e nos é bastante penoso e difícil nos movermos no labirinto dos vossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiro, é bom e é útil a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer. Por quê? Então nós mesmos temos mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre o nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Certamente, podemos falar de matemáticas por meio de um médium, a quem estas lhe parecem inteiramente estranhas. Mas, frequentemente, o espírito desse médium possui esse conhecimento em estado latente, quer dizer, peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, porque seu corpo atual é um instrumento rebelde, ou contrário a esse conhecimento. Ocorre o mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como todos os outros conhecimentos próprios à espécie humana. Enfim, temos ainda o meio de elaboração penoso em uso com os métodos completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras como em tipografia. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento, percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento senão revestido, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase numa palavra, vos são necessárias para perceber, mesmo mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Evaristo e Timóteo. Esses dois sempre nos apresentam. Vocês podem ver no Evangelho todo, nos livros do Kardec. Uma nota, então, dizendo a respeito de tudo isso. Esta análise do papel dos médiuns e dos procedimentos com a ajuda dos quais os espíritos se comunicam é tão clara como lógica. Dela decorre como princípio que o espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Quando o espírito se exprime na linguagem familiar ao médium, encontra nele as palavras prontas para revestir a ideia. Se numa língua que lhe é estranha, não encontra as palavras, mas simplesmente as letras, por isso, o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra,
exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão aquele que não sabe nenhuma palavra. Se o médium não sabe nem ler, nem escrever, ele não possui nem mesmo as letras. É preciso, pois, conduzir-lhe a mão igualmente a um escolar. E aí está uma dificuldade material ainda maior a vencer. Esses fenômenos são, pois, possíveis, se tem deles numerosos exemplos, mas se compreende que esta maneira de proceder se ajusta pouco com a extensão e a rapidez das comunicações e que os espíritos devem preferir os instrumentos os mais fáceis ou, com eles, como eles dizem, os médios bem aparelhados em seu ponto de vista. Se aqueles que pedem esses fenômenos como meio de convicção tivessem antes estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. Gente, vocês estão vendo que tem chão. Quanto que é longo o nosso caminho, o nosso aprendizado. E que no dia a dia nós vamos sabendo coisa por coisa, né? Ligando esse assunto com aquele, essa palavra com a outra, esse conhecimento, né? Por isso, todo dia a gente deve lançar mão de um livro, né? Do autor que a gente está acostumado a ler, está acostumado a estudar, ler sempre, voltar naquele assunto que você não entendeu, aquele assunto que ficou meio incerto, meio sem entendimento, misterioso, volte a ler. De repente a gente fala, nossa, como que eu não tinha entendido isso? Nossa, como é fácil. Ah, então é assim que procede. Que bom, que interessante. Mesmo aquele que trabalha o dia inteiro, gente, né? No fim de semana, no domingo, no cantinho ali, leia, estude. Se não tem tempo, procure uma pessoa que goste de explicar, de falar, né? De dar noções sobre isso, né? E olha que não é fácil, porque muitas vezes a gente encontra pessoas, como foi falado, analfabetas, incultas, não porque elas quiseram, às vezes a vida. Já nasce, já trabalhando, com os pais pobres, passando necessidade. Como que aquele ser pode ter um tempo para ter ido na escola? Muitos, depois de moços. Ah, tem pessoas agora, na velhice, que estão sendo alfabetizadas. Então, vocês calculam quanto que é difícil a gente passar esses conhecimentos, que graças a Deus a gente teve oportunidade, né? E muitas coisas, não é só entender aquilo sobre o espírito, sobre a mediunidade. Tem outras coisas que se faz necessário. É o conhecimento do nosso corpo, do nosso espírito, do perispírito, como já foi dito aqui, já teve um estudo só sobre isso. Sobre os chakras, tem um monte, tem uma infinidade de coisas a passar para os nossos irmãos. Mas, se nós encontramos dificuldade, vocês imaginam o espírito do lado de lá, querendo ele ter que lutar, pular miudinho, como se diz, para ele poder ter uma comunicação, para ele ter um bom trabalho. Senão, é como eles dizem, é muito dificultoso, é muito difícil. Por isso, vamos colaborar lendo, estudando, tendo conhecimento, passo a passo. Não é só falar, eu sou médium, como se fosse um prêmio, uma coisa. Não é status não, gente. Vocês têm que querer saber. Tem que estudar, tem que trabalhar. E vocês dêem graças a Deus de vocês poderem ter vindo. Agora façam jus a esse merecimento. Então, continuaremos
sempre pautando nesse assunto, porque existe uma infinidade de coisas, gente, para a gente entender, para a gente aprender. E não só no fato de eu passar para vocês, eu também fico contente, porque muitas coisas eu tenho que rever, né, por causa da memória, que certos conhecimentos somem, né, desaparecem. Então, espero que vocês estejam entendendo o que está sendo passado, o que está sendo falado, e que tenha sido de bom proveito para todos vocês. É isso que eu desejo do coração.